Olá pessoal, nós estamos começando uma aula sobre um novo assunto. Nós iremos falar sobre dilatação. Nesse primeiro momento nós vamos falar apenas sobre a dilatação linear, mas tenham em mente que tem outras duas, que é a dilatação superficial e a de volume, dilatação volumétrica. Porém, a gente vai tentar entender primeiramente a linear. Entendeu a linear, facilmente você vai entender as outras duas. Então a gente vai pegar um pouco mais nessa. Bem, a dilatação, pessoal, ela é um assunto muito importante porque está muito presente no nosso dia a dia, né? A gente, em algumas situações do cotidiano, se não utilizar técnicas para evitar a dilatação, a gente pode sofrer um pouco com elas. Por exemplo, onde é que eu vejo a dilatação linear, né? No azulejo, por exemplo, o azulejo, se você observar, ele tem aquelas juntas, né? Que onde é passado o rejunte, e aquelas juntas é exatamente para evitar a tal da dilatação. Então a dilatação ela tem a ver com aumento, né? Aumento de alguma coisa. Então vamos ver como é que funciona essa primeira situação da dilatação linear. Bom, a dilatação linear é o aumento de volume que acontece em apenas uma dimensão, no caso, o comprimento. Isso é a dilatação linear. Então, pessoal, um corpo qualquer, se ele receber calor, ele pode sofrer um aumento de volume, porém apenas no comprimento. Essa é a dilatação linear. Muito comum dos livros utilizar o que chama de barra de ferro, né? O ferro é um material muito fácil de aquecer. Então aqui eu trouxe um exemplo, né? Nós temos aqui a representação da barra de ferro, pode ser. E a barra de ferro, consequentemente, depois ela sofreu um aumento. Observe que é um aumento somente de comprimento, né? Ela permanece com as mesmas dimensões, porém o comprimento aumenta. No momento inicial, pessoal, esse L0, o que seria? É o comprimento, porém o comprimento inicial da barra de ferro, o comprimento inicial. E o L, né, após o aquecimento, o L apenas seria o comprimento final. Lembrando que L, né, de comprimento é muito utilizado na matemática. E aí, pessoal, outra coisa importante que o corpo, a barra de ferro, no momento inicial, ela tem uma temperatura também inicial, que eu estou chamando de T0, né? L0 inicial, T0 temperatura inicial. E quando ele é aquecido, ele passa a ter uma temperatura final. Então está tudo de acordo, né? Ó. E aí nessa situação, o corpo sofreu um aumento. Quem seria, né, esse aumento? A gente chama ele de ΔL. ΔL, né? Só lembrando que delta é variação. Mas o que seria o ΔL, né? Seria nada mais do que o L final, ou seja, o comprimento final, menos o comprimento inicial. Só um exemplo, né? Se de repente a barra ela tem 5 metros, sofreu um aumento, né, para 6 metros, então de 5 para 6 metros ela aumentou 1 metro, né? 6 menos o 5, 1 metro é a dilatação. E esse ΔL, né, vai representar exatamente a nossa dilatação linear. Bom, como é que eu faço para calcular, né, a dilatação? Porque nem sempre ficaria muito simples, né, se eu tivesse o tamanho da barra final e inicial, seria muito simples. Porém, nem sempre, né? E aí, quando eu não tenho esses dois valores, eu tenho que utilizar a equação da dilatação linear, que é toda essa daqui, né, ó. E aí vamos ver quem é quem por partes, né? Observe, quem é o ΔL? A gente já sabe que o ΔL representa a própria dilatação, tá certo? Então o ΔL é a dilatação. O L0, também já sei quem é, né? É o comprimento inicial. Esse é o L0. Vamos, daqui a pouco eu falo sobre, né? E o ΔT? O ΔT nada mais é do que a variação de temperatura. Assim como eu fiz com o ΔL, eu posso fazer com o ΔT. Ó. Quem é o ΔT? É o T final menos o T inicial. Temperatura final menos a temperatura inicial. E sobrou aqui por último, né, essa letra, que é o alfa, na verdade. O alfa nada mais é do que o chamado coeficiente de dilatação térmica. Coeficiente de dilatação térmica. O que seria ele, né? Ele vai representar para a gente uma medida da grandeza de uma de suas dimensões.
que no caso a dimensão, o comprimento, né? Mais à frente, em um momento daqui a pouco, né, eu falo mais sobre o coeficiente de dilatação, como é que ele vai aparecer para a gente nas questões. Então, pessoal, dilatação linear é isso, né? A gente está falando somente do comprimento. Como é que eu calculo ela? Está aqui a situação, né? E o coeficiente de dilatação linear é uma coisa nova que aparece para a gente, mas daqui a pouco a gente discute um pouco mais sobre ele na questão. Tudo bem? Então vamos resolver uma questão. Pronto, né, pessoal? Nós temos aqui um exemplo que nós vamos tratar da nossa equação da dilatação linear. Então, nosso exemplo diz o seguinte, né? Uma barra de ferro com coeficiente de dilatação linear 12 vezes 10 a menos 6. Essa unidade, pessoal, a gente lê ela da seguinte maneira, é o chamado graus recíprocos. Graus recíprocos. Possui um comprimento de 15 metros a 20 graus Celsius. Se a barra é aquecida até 150 graus Celsius, determine a dilatação sofrida por ela. Bem, eu comentei que ia falar um pouco mais sobre o coeficiente, né, de dilatação. Pessoal, vale lembrar que ele é um valor sempre constante de cada material. Por exemplo, ele falou a barra de ferro. Então, o coeficiente de dilatação linear do ferro é sempre 12 vezes 10 a menos 6. E é dessa forma que o número vai aparecer para a gente, né? Ó, ele é um número bem pequeno, por isso que ele é representado com potência de base, né? Potência aqui de base 10, no caso. E é dessa forma que ele vai aparecer para nós. Para isso, né, é muito interessante a gente saber algumas propriedades de potência. Então vamos lá. Bem, para mim descobrir a dilatação, né, ele está querendo saber a dilatação, ficaria muito fácil se eu soubesse o comprimento final, mas eu não sei, né? Lembrando que esse comprimento de 15 metros é o comprimento inicial, 20 graus Celsius é a temperatura de início e 150 é a temperatura final. Então ele quer descobrir a dilatação. ΔL é igual a L0 vezes o alfa vezes o ΔT. Se eu quero a dilatação, eu quero o ΔL, né? Então vamos lá. ΔL é igual. Quem é o L0, né? 15, no caso aí 15 metros. Então, esse seria o nosso L0. O coeficiente é 12 vezes 10, né? A menos 6, tudo bem? Vezes o ΔT. O ΔT, pessoal, nós temos aqui duas temperaturas, né? O 150 e o 20. Então a gente tem que fazer a diferença. 150, né? Ó, 150 menos o 20, faço dessa forma, vão dar 130. Esse é o valor. ΔL é igual. Bom, aqui, né, eu vou sair multiplicando tudo, porque tudo é multiplicação, só que eu vou deixar isso aqui de lado, né, porque é a potência, então eu vou apenas repetir ela. E aí nós temos o 15 vezes o 12, que dá 180. Repete aí de novo 10 a menos 6 e por último repete também o 130. O que eu faço agora? Né? Agora eu vou multiplicar novamente o 180 por 130. Dá um número bem grande, né? Que no caso é o 23.400. Essa é a multiplicação. E de novo você repete o 10 a menos 6. Repete 10 a menos 6. Pronto, chegou no número final? Chegou, né? Mas a gente precisa, ou é interessante, dar uma melhorada no número. Como assim, né? O número, pessoal, a gente vai tentar deixar ele em notação científica. O que seria essa notação científica, né? É tentar deixar o número 23.400 entre 1 e 10. Como ele é bem maior do que 10, a gente vai tentar mexer com ele. Para isso, eu considero que aqui no final tem uma vírgula. Essa vírgula a gente vai andar com ela. Ó. 1, 2, 3, 4 casas. Quando eu ando 4 casas para a esquerda, o número que era 23.400 fica 2,34. Viu? 2,34 entre 1 e 10. O que eu faço? Repete de novo 10 a menos 6.
Mas agora, pessoal, vem um segredo. Aqui vai mexer também. Por que que vai mexer? Porque quando eu desloco aqui a vírgula, aqui em cima mexe. Como eu dou 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda, aqui em cima vai acrescentar 4 casas. Como assim acrescentar, né? Vai ficar um valor positivo, porque andou para a esquerda. Então fica 2,34 vezes 10 a menos 6. Vou fazer aqui menos 6 mais o 4. Menos 6 mais 4. Ou seja, fica 2,34 vezes 10. Faz aqui a diferença, menos 6 mais 4 é menos 2. E você chegou, aqui é metros, né? E você chegou no valor final que ele estava pedindo. Então, essa é a nossa dilatação sofrida pela barra, né? Olha aí, pessoal, continuando a nossa aula, né? Nós vamos tratar agora do gráfico da dilatação linear. É muito comum nas questões aparecer o gráfico da dilatação. A nossa equação, é claro que a gente tem que partir dela, né? Ela é uma equação de primeiro grau, então toda equação de primeiro grau, a forma do gráfico é uma reta. No nosso gráfico, ele vai ser representado por L, comprimento, em função da temperatura. Comprimento em função da temperatura. Observe que aqui tem tudo, né? O L0, comprimento inicial, o L, comprimento final, temperatura inicial, temperatura final. O gráfico, toda vez que ele vem nas questões, ele vai pedir para a gente o coeficiente de dilatação linear. Daqui a pouco a gente faz a questão. Aproveitando aqui a situação, né, pessoal? A nossa equação da dilatação, ela pode aparecer de uma outra forma. Como assim de uma outra forma, né? Ela pode ser reescrita. Observe, né? Ó, o nosso ΔL, falei lá no início que ele é L menos o L0. Então, ó, ΔL é L menos L0, igual a L0 vezes o alfa vezes o ΔT. Estou aproveitando aqui o gráfico para escrever a equação de outra forma. Esse L0, pessoal, como ele está aqui negativo, eu posso passar ele para o outro lado, isolando o L, né? Para lá vai passar L0 mais, né? Ele veio somando, L0 vezes o alfa vezes o ΔT. Eu posso fazer isso, né? Porém, observe que aqui o L0 aparece duas vezes. E aí a matemática, né, permite a gente fazer o seguinte, colocar ele em evidência. Como assim em evidência, né? O L0 mais, aí já eu falo e a gente discute aqui um pouco. Bem, observe aí, né? Ó. Por que daqui veio para cá direto, né? Reescrito. Na verdade foi colocado em evidência. Vê só comigo o seguinte, ó. Se eu multiplicar o L0 vezes o 1, fica, né, o próprio L0 aqui, não é? Ó. E aí o L0 multiplicando esse termo, fica L0 vezes o alfa vezes o ΔT. Pronto, é a mesma coisa. Tá certo? Então essa equação aqui, ela pode aparecer e ela pode ser útil também para a gente. Coloquei só em evidência, né? E aí, se eu distribuir, né, ó, L0 vezes o 1, L0, mais L0 vezes esse termo aqui, ó, L0, alfa, ΔT. Então, só colocando em evidência, ficou essa equação, né? E agora nós vamos resolver uma questão que vai envolver o gráfico na situação aí, né? Bem, pessoal, nosso exemplo 2 aí, né, nós vamos fazer uma questão sobre o gráfico. O gráfico já está aqui. Ele comenta, né, se uma haste de prata varia seu comprimento de acordo com o gráfico, qual deve ser o seu coeficiente de dilatação linear? Então, pedindo o coeficiente, ele está pedindo o alfa, né? É isso aí que ele quer saber. Para descobrir o alfa, né, a nossa equação ΔL igual a L0 vezes o alfa vezes o ΔT. Vamos utilizar o gráfico agora muito. Olha aí, nosso ΔL, né? Nós precisamos dele, já que eu quero o alfa.
Lembre-se, né, que ele é o comprimento final menos o inicial. Olhando aqui para o gráfico, né, essa parte é comprimento. Comprimento final é esse daqui. Comprimento inicial é 20. 20,04 menos o 20. Isso daqui dá 0,04, né? Subtraindo um pelo outro. Quem é o L0? O L0 é 20, né? Então, no lugar do L0, 20. Nós não temos o alfa, repete. E o ΔT é a temperatura. Aqui embaixo está a temperatura. Observe que ela começou em 0. 100 menos o 0. Isso daqui é 100. Né? Repete aí o 0,04 igual. O que é que você vai fazer agora? Né? Multiplica. Ó. O 20 vezes o 100. Isso daqui dá 2000 vezes o alfa. O 2000 está multiplicando, né? Então ele vai passar dividindo igual ao alfa. Fica dessa forma, né? Ó. 0,04 dividido para 2000 dá um número bem pequeno, né? Ó. Esse número é o 0,0002. É isso aí tudinho, né? Quando você faz a divisão. Mas o número, para ficar de uma forma melhor, a gente vai deixar ele em notação científica. Como assim? Na questão anterior eu já fiz isso, né? A gente vai tentar deixar o número em base 10. Como assim? Eu vou tentar deixar ele entre 1 e 10. Na questão anterior, a vírgula ela andou para a esquerda. Por isso que o número ficou positivo. Aqui ela andando para a direita, o número vai ficar negativo. Então preste atenção, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tem que ficar depois do 2, porque se ficar antes do 2 ainda fica menor do que 10. Então fica 2 vezes, né, a potência de 10. Andou quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas. E o que eu falei, como andou para a direita, o número tem que ficar negativo. Então fica 2 vezes 10 a menos 5. Como é centímetros, né, aqui no gráfico, então aqui também vai ficar... Opa, é o coeficiente, né? Então é o graus recíprocos. Essa é a unidade. Então a nossa questão tem esse valor final, ok? Então essa foi a nossa aula, né? Espero ter contribuído aí e muito obrigado.